Olá, pessoal. A paz do Senhor para todos. Quero desejar a todos um ótimo dia. Que você esteja tendo, um ótimo dia, porque já não é mais manhã, já estamos adentrando a noite. E eu espero que teu dia tenha sido bom, tenha sido, na medida do possível, tenha sido bem, tranquilo, tenha sido de paz. Enfim, um dia considerado um dia bom, tá certo? Hoje eu queria falar com vocês a respeito das armaduras espirituais que nós temos aqui relatado na Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 18. Eu vou ler aqui e depois estarei explicando para que você tenha mais entendimento da palavra do Senhor e da importância desse tema, das armaduras de Deus, certo? Vamos lá, Efésios 6, 10. A armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenha-se firme, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A palavra de Deus diz que os dias são maus. E por os dias serem maus, nós devemos estar preparados para enfrentar esses dias. O Senhor, ele já derrotou Satanás quando ele morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados, e ele desceu ao inferno e pegou a chave do inferno nas mãos de Satanás. Mas um soldado que vigia uma terra já tomada, uma coisa, vamos dizer, uma terra, um patrimônio já tomado, uma coisa já feita, vamos dizer assim, ele tem que vigiar porque pode sofrer ataque, né? Não é porque aquilo ali está representando a vitória que Deus nos deu que o inimigo vai ficar quieto e não vai ficar atacando. E nós temos que estar preparados. E aí nós vamos estudar, nós vamos ler, nós vamos compreender qual o significado da armadura de Deus. A armadura de Deus é uma completa virtude espiritual provida por Deus a nós que somos cristãos, a fim de que possa nos capacitar para a guerra contra as forças do mal. Então, são virtudes que Deus nos dá para nos prover, para nos capacitar para uma guerra
contra esses ataques, contra essas forças do mal que não cessam nunca. Mesmo o território já tendo sido ganho, como eu expliquei aqui, o território foi ganho, porque Deus ganhou, Jesus ganhou essa batalha, mas nada impede que o inimigo continue atacando, certo? Então, o que é, na verdade, a armadura de Deus? O que é? Essa expressão armadura de Deus, ela traduz uma palavra grega que se refere a um equipamento completo de um soldado de infantaria, né? Porque se nós estamos numa luta, numa guerra, nós somos soldados. Então, a palavra para armadura, no texto grego, se diz panóplia, que vem pan, que significa toda, e óplia, que significa arma. Então, toda a armadura, que significa isso. Essa expressão significa toda a armadura. E aí eu pergunto, por que nós devemos vestir a armadura de Deus? Por quê? Porque nós devemos estar vestidos de toda a armadura de Deus, porque como cristãos verdadeiros, estamos envolvidos em uma intensa batalha espiritual, como eu já falei aqui. Não é porque o território foi ganho que a gente pode descansar. A gente tem que estar atento, porque a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, procurando como nos tragar. Ele fica ungindo igual um leão quando está espreitando uma presa. Ele fica os rugidos e olhando os movimentos da presa para poder ver o melhor ângulo, a melhor maneira dele atacar. Assim é Satanás descrito na Bíblia, certo? Então, nós sabemos que devemos estar vestidos com essas armaduras de Deus. E aí vem outra pergunta. O que é que significa vestir a armadura de Deus? A Bíblia diz que devemos estar vestidos de toda a armadura de Deus, significa estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder, como a gente acabou de ler aqui, ó. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Revestir-se da armadura de Deus implica em viver uma vida cristã de forma correta e plena. Você tem que viver de uma forma correta e plena como cristão. Como assim? Está dentro do padrão de Deus. Está em obediência, está buscando santificação, está observando os preceitos, os mandamentos. E isso significa estar fortalecido no Senhor. Significa estar de pé no poder sustentador de Deus. É isso o que significa vestir toda a armadura de Deus. Por quê? Porque é assim. Você não pode entrar numa batalha espiritual onde você não enxerga o inimigo, estando despreparado ou estando em desobediência. Porque com certeza você vai ser uma presa fácil. E aí, nós vamos aqui falar um pouquinho mais sobre a importância da armadura de Deus, certo? A armadura de Deus, em primeiro lugar, certo? A importância dela é que foi Cristo que derrotou definitivamente Satanás e conquistou na cruz o poder do pecado e da morte,
certo? Isso nós podemos ver no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 18 ao 21, no livro de 1 Coríntios também, no livro de Hebreus, certo? Portanto, nós lutamos numa guerra cuja vitória já foi conquistada. Ela já foi conquistada. Preste atenção. E em segundo lugar, apesar de ser um exército derrotado, as forças das trevas se empenham em causar o máximo de estrago possível antes da sua ruína final no dia do glorioso retorno de Cristo. Então, eu continuo falando, mesmo que a guerra tenha sido ganha, o soldado, que somos nós, devemos estar sempre alertas, porque o inimigo, ele quer causar o máximo de danos, estragar o máximo possível, arruinar o máximo possível, antes do final, antes da volta do Senhor. Então, nós devemos estar vestidos da armadura de Deus. Porque o nosso papel é semelhante a de um soldado que guarda um território conquistado, como eu já falei muitas vezes aqui. O território foi conquistado, mas nada impede de ter saqueadores, certo? Então, nós vemos que o negócio é sério e que nós devemos se preparar. Nós sabemos a importância, é uma guerra muito importante. Esse tema das armaduras de Deus é muito importante, porque guerra espiritual ninguém enxerga. Ninguém enxerga. Então você tem que estar preparado a tempo e a hora para quando começar a acontecer as coisas. A palavra de Deus diz aqui, a primeira parte das armaduras de Deus é o cinturão da verdade. Ou cinto ou cinturão da verdade. É o primeiro elemento da armadura de Deus, que Paulo cita aqui na carta aos Efésios. Ele diz, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Aqui, o apóstolo, ele tinha em mente o cinturão de couro. Por que o cinturão de couro? Que os soldados romanos, os soldados daquela época usavam. Por quê? Qual era o papel do cinturão? O cinturão, ele protegia a região do baixo abdômen e tinha um papel fundamental para todo o restante da armadura. Ele, além de prender a túnica do soldado, ele sustentava a couraça, que nós vamos falar. Ele sustentava a couraça e servia de suporte para a espada. Então, o que é que nós podemos entender aqui? Que o cinturão da verdade, ele sustentava, além dele prender a túnica, dar suporte à couraça, ele era suporte para arma. Como nós vimos agora, vamos dizer, os soldados, eles têm aquele cinturão onde eles botam as armas, certo? Por que é da verdade? Porque a arma que era usada naquele tempo era a espada. E outra coisa, por que tem tanta relevância o cinturão da verdade? Porque você vai cingir seus lombos com a verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. Você tem que estar cingida pela verdade, pela palavra de Deus. Você tem que viver uma vida verdadeira em Cristo.
Significa isso, você está em comunhão com Cristo. Você está dentro da verdade. Então você vai ter a proteção. Essa é o primeiro elemento das armaduras. Aí logo em seguida vem aqui, vestindo a couraça da justiça. Após que Paulo falou do cinturão da verdade, ele diz que nós, os cristãos, devemos vestir a couraça da justiça. A couraça, ela era um traje feito de metal ou combinado com couro duro e que protegia o tronco do soldado. É isso? É como se fosse um colete, hoje em dia usado à prova de balas. Onde está o tronco da gente, onde está o coração e os órgãos vitais. Quando o soldado ele usa um colete à prova de balas e ele leva um tiro, o tiro não atinge ele sente o impacto, mas não atinge. Portanto, a couraça da justiça, ela protege o teu coração. Protege o teu coração e os teus órgãos para que nada entre em você. Por isso que diz que é a couraça da justiça, porque é a justiça de Deus que está sobre a sua vida. E a couraça está te protegendo o teu coração de coisas más. Por isso que você tem que estar na verdade também. Tem que ter uma vida plena de cristão autêntico, verdadeiro, que serve ao Senhor, que obedece, para que tanto o cinto ele possa carregar a arma, porque a arma é espiritual, nós não andamos com espada. A arma, ela é espiritual. Então, se o cristão não anda na verdade, ele não vai ter como empunhar essa espada. Ele não vai ter como usar essa espada, porque ele pode ser até ferido pela própria espada. E a couraça da justiça, porque o Senhor, ele está com a justiça dele sobre nós, através da nossa obediência, através da nossa verdade, da nossa vida com ele. Ele nos protege o nosso coração, para que não entre nada, certo? O próximo passo, o próximo elemento é o calçado do Evangelho da Paz. Como diz assim: e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Os soldados romanos, eles usavam calçados feitos de couro duro. Por que isso? Porque protegia os pés dele de pregos, de pedras pontiagudas. Então, dava uma certa estabilidade. E o Evangelho dá essa estabilidade, por isso que é calçados com o Evangelho da Paz. O Evangelho te dá uma estabilidade. Ele te prende ao chão. Ele te dá consciência das coisas. O Evangelho de Cristo, o Evangelho da Paz. Você fica em perfeito juízo. Os teus caminhos são retos. Porque a palavra do Senhor diz que ela é luz para os nossos pés. Então, ela é luz para os nossos caminhos.
ela ilumina, ela mostra o caminho. Por isso que temos que calçar as botas do Evangelho da Paz, para proteger nossos pés de terrenos pedregosos, de caco de vidro, de, como diz aqui, de pregos agudos, de pontas de pedras. Com um calçado, com a bota do Evangelho da Paz, você caminha direito, você tem segurança, você pisa firme, você sabe o que você está fazendo, você é consciente, você está em juízo perfeito de suas atitudes. Aí continua assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo, ele é uma peça que a gente bota assim, vamos dizer aqui, uma peça de metal, de algo assim bem pesado, bem forjado, bem fornido, como diz. E é grande, porque nós podemos ver que quando a polícia vai atacar, além dela botar aquelas viseiras, né, aquelas coisas para não ser atingido, ela tem aquele escudo que ela bota assim, que protege até de tiro também, tá protegendo assim de algo que foi lançado, alguma coisa assim, protege. E a palavra de Deus nos fala aqui que o escudo da fé, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então nós vivemos por fé e não por vista. No mundo normal nós vivemos por vista, mas como cristãos nós devemos viver por fé. Porque nós não estamos vendo, mas nós cremos em todas as promessas de Deus. Então o escudo da fé, ele nos protege também, porque ele apaga os dardos que o inimigo manda de lá para cá para você. Ele apaga, ele está ali te protegendo. É a fé. A fé é esse escudo. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas quando vem um dardo inflamado do inimigo, uma ocasião, um ataque de Satanás, nós rebatemos com a palavra de Deus, com a fé. Nós temos fé porque nós lemos a palavra e sabemos que é verdadeira. Então você rebate pela fé, você rebate aquilo ali e aquilo não lhe atinge. Por isso que é chamado do escudo. A fé é um escudo, porque vem uma adversidade para você e você não é atingido porque você está seguro na fé. Então você não vai se abalar, aqueles dardos não vão lhe pegar, porque você está com o escudo da fé lhe protegendo. Amém? E aqui dizem: usem o capacete da salvação. O capacete da salvação, o que é o capacete? O capacete é uma peça que a gente bota na cabeça. Por exemplo, um motoqueiro, se ele levar uma queda, ele não vai levar a pancada na cabeça. Um soldado, se atirarem uma pedra assim por cima, vai pegar no capacete, não vai pegar na cabeça dele, então não vai causar danos. E o texto bíblico, ele diz que o cristão, ele deve tomar o capacete da salvação. Por quê? Porque é na mente, é na nossa alma, que nós cremos
que somos salvos. Então, o capacete da salvação, ele vai impedir pensamentos malignos, pensamentos que não provêm de Deus, pensamentos de maldade, pensamentos de pecado, pensamentos que vão te levar para o lado errado, para a direção errada. Pensamentos que vão afetar a tua mente, que vão poluir a tua mente, que vão danificar. É por isso que você tem que botar o capacete da salvação. Porque o Senhor morreu na cruz para perdão dos teus pecados, para a tua salvação. Para que você tivesse direito à salvação. E nós devemos cobrir a nossa cabeça, que é onde está a nossa alma, a nossa mente, certo? Cobrir com o capacete da salvação, para que não venha a ser contaminados os nossos pensamentos com coisas que vão destruir a nossa mente, que vão nos levar para caminhos tortuosos, certo? Por que isso? Porque um dos maiores intentos de Satanás é lançar dúvida quanto à salvação do crente. A salvação do crente em Cristo. Eu não estou falando de religião. A salvação do cristão. Mas você tendo o capacete da salvação também, você permanece firme. Além de você estar protegendo a sua mente, a sua alma de coisas erradas, você está protegendo dos ataques aqui na sua cabeça. Você está protegendo e você fica firme nas promessas. Porque a fé você já tem, mas você precisa ficar firme. Firme nas promessas de Deus e acerca da segurança eterna da sua salvação. Entendeu? Pegou aí esse entendimento? O cristão também, ele deve estar empunhando a espada do Espírito, como diz aqui, ó. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Naquele tempo, no tempo que Jesus pisou aqui na terra, a espada era uma arma mais eficaz que um soldado tinha. Nenhum soldado ia para o campo de batalha sem portar uma espada. Assim também devemos ser nós cristãos na batalha espiritual. O tipo de espada usada por Paulo aqui em sua analogia era uma arma curta e letal, usada tanto para se defender quanto para atacar. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela defende e ela ataca. Nós temos palavras de defesa e palavras de ataque dentro da Bíblia. O próprio apóstolo Paulo, ele claramente explica que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Certo? Porque a palavra de Deus, ela é para momento de paz e para momento de guerra. Ela é de defesa, ela é de ataque. Nós podemos usar a palavra de Deus em qualquer situação, porque tem dentro da Bíblia palavras que a Bíblia contém palavras que é de paz e para se usar na guerra. Você entendeu? Existe palavra dentro da palavra de Deus que a gente pode usar tanto na nossa defesa como no nosso ataque. É por isso que a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Não adianta eu estar dizendo aqui versículos, isso, aquilo, aquilo outro,
para você e o vídeo ia ficar muito mais extenso se você não conhecer a palavra de Deus, se você não ler, se você não se apropriar dessa palavra, então você nem pode se defender, nem pode atacar. Porque você não tem conhecimento. Então você tem que ter conhecimento da palavra de Deus para você usá-la corretamente na hora certa. Na hora certa. E aí, como é que a gente deve vestir e usar a armadura? Essa armadura. Eu já expliquei passo a passo o significado espiritual de cada coisa, que forma um conjunto. E que a gente sabe que um soldado, se você pensar bem, um soldado, quando ele está todo paramentado, ele usa isso tudinho, em defesa dele. E o apóstolo Paulo termina essa analogia sobre a armadura de Deus, ensinando como o cristão pode vestir essa armadura. Ele diz que é somente por meio de uma vida de oração. É através de uma vida de oração que o crente pode estar devidamente equipado com a armadura de Deus e pronto para qualquer guerra espiritual. Então a oração, ela vai te armar no cinturão da verdade, ela vai te armar com a couraça da justiça, ela vai te armar com as botas do Evangelho da paz, ela vai te armar com o escudo da fé, ela vai te armar com o capacete da salvação e com a espada do Espírito. Né? Por que espada do Espírito? Porque teu espírito está forte, está cheio da palavra de Deus e tu pode se defender e pode atacar. Amém? Então, não deixe de conhecer a palavra de Deus. Não deixe de ler. Não deixe de pedir a Deus o entendimento da palavra de Deus, porque no momento oportuno que tu estiver passando por qualquer situação, o Espírito Santo de Deus vai trazer à tua mente a palavra certa para tu se defender ou tu atacar. É isso que eu quero que você saiba, a importância das armaduras de Deus e a importância de você ter conhecimento, porque no momento oportuno o Espírito Santo traz para você ou se defender ou você atacar. Amém? E nós estamos já à noite, né? Então uma ótima noite para vocês e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.